retomar o nosso estudo, retomar o nosso estudo, não é? O estudo que nós temos feito sobre as características de um verdadeiro pastor e como temos aprendido, não é? Esses dias os irmãos estão me dando aquele feedback: pastor, eu vi isso não é uma característica. Irmão, na verdade eu estou ensinando para que você não seja enganado, para que você direcione a sua vida o tempo todo a entender as coisas que estão acontecendo. Quanta coisa, eu dizia esses dias, o irmão Chiquinho, ele me mandou um vídeo de um charlatão, mas você precisava ver a multidão, a pessoa enganando na cara, com todos os sintomas de um falso mestre. E as pessoas ali, por quê? Porque, meu amado irmão, ensina a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E a verdade é o quê? A verdade é a palavra de Deus. E é interessante, porque quando você conhece mais a Bíblia, é claro que o seu senso de crítica, mas não crítica no sentido de criticar as coisas, não nesse, mas no sentido de poder filtrar as coisas que chegam a você, de poder reconhecer. Então nós temos falado de várias características. Hoje nós estamos na característica de número 6, né? Uma característica obrigatória do verdadeiro pastor é a humildade. Humildade. Meus queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Humildade. É interessante pensar numa característica própria de Cristo, né? Então, a gente vai abrir a Bíblia em 1 João 2,6. 1 João 2,6 está ali para você acompanhar. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha que interessante. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Sabe como? A primeira coisa que você precisa detectar no pastor é se ele lembra Jesus Cristo. Se ele tem alguma coisa que traz à memória Jesus Cristo, você precisa olhar para o pastor e conseguir enxergar Jesus Cristo. Olha aqui, o texto ele é muito forte. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. É claro que isso é de uma forma geral. Mas quando se trata de um pastor, irmãos, nós precisamos detectar isso na nossa vida. Nós precisamos entender o que é isso, não é? Por exemplo, Jesus ele tinha uma característica da humildade. Sim, da humildade. Se você observar bem, não tinha ninguém que era incapaz de chegar em Jesus Cristo. Às vezes os discípulos tentavam impedir e o próprio Jesus quebrava isso. Jesus Cristo estava pronto para todos. Ele era acessível. Não é? Ele sentava com as pessoas, ele comia com as pessoas, ele ensinava, você enxergava a vida dele. Ele deixava vir as crianças. Lembra do texto? Vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então havia uma característica, algo fenomenal no ato de ele receber. Jesus Cristo era humilde. É interessante que Jesus Cristo, em dado momento, ele lava os pés dos discípulos, ensinando a característica daquele que serve. Irmão, olha, não existe maior humildade que essa. Ele, sendo rei, se fez servo por amor de nós, por amor a mim, por amor a você. Ele se fez servo. Então essa característica chama a atenção. Essa característica nos deixa aptos para entender que o servo, que nós chamamos de pastor, que vai nos guiar, ele esteja disposto a ser como Cristo foi. Ele está disposto a aprender. Irmão, humildade para reconhecer que errou,
Humildade para nos tempos difíceis se ajoelhar e dizer: me perdoa. Humildade para antes de subir do púlpito dizer: eu quero pedir perdão à igreja, errei. Porque pode acontecer, irmãos, ser pastor não é estar imune a erros, mas quando acontece, ele ser semelhante a Cristo, a ponto de estar diante da igreja e viver a palavra, pedir perdão, não é? Nos dias de hoje, se você fala: eu conheço um pastor que não pede perdão, queridos, não é pastor, porque pastor de verdade pede perdão. Pastor de verdade pede perdão, ele precisa, porque ele também erra e sabe que erra, ele conhece a palavra, mas ele precisa ter humildade para entender isso, não é? É interessante que o Senhor Jesus é o maior modelo na vida dos verdadeiros pastores, e devem direcionar isso. É lavar os pés, é estar próximo, é chorar com os que choram, não é? É andar as milhas que são previstas, é ouvir, é dedicar o tempo, é estar disposto a servir como Jesus serviu, da mesma forma, porque vida espiritual é coisa séria. Nós hoje estamos na época dos pastores popstar, irmãos, pastores que dão autógrafos, pastores que estão na mídia, e normal que hajam grandes líderes, é até bom, mas líderes iguais ao seu mestre, porque nós começamos a cair numa direção em que nós temos visto uma coisa que parece cristianismo, mas não é cristianismo. Porque se falta humildade, nós aqui entre nós, se falta humildade para pedir perdão, parece que a gente quer que as pessoas engulam o nosso pecado. Temos que confessar o nosso pecado uns aos outros, pedir perdão: olha, errei, olha, desculpa, tomei decisões precipitadas, me perdoa, olha, vamos orar. Olha que gostoso isso. Isso é bom, é agradável diante dos nossos olhos. Ele, o dono da igreja, é necessário que o pastor seja a imagem, o reflexo do dono da igreja. Aí nós temos visto nos dias de hoje que muitas vezes não é assim, e muitas vezes é diferente. Já imaginou, querido, uma igreja que Jesus não entraria? Não é? Uma igreja que Jesus não entraria. Hoje eu me assusto com algumas coisas que vejo, e eu entendo que Jesus não entraria nessas igrejas. Mas sabe o que nós falamos? E é errado falar isso. O que, pastor, o evangelho está sendo pregado. Que evangelho está sendo pregado? Qual evangelho está sendo pregado? Irmãos, essa última semana eu fiz uma pesquisa, e eu fui lá para ver qual é a possibilidade. A minha esposa ficou doida comigo, que eu assisti um monte de programa evangélico. Eu falei: olha, eu quero ver qual desses programas eu teria a possibilidade de aceitar Jesus e ser salvo. E havia um monte de pastores, assisti um monte. Irmão, mas me deu uma dor de cabeça, confesso aos irmãos que eu vi cada coisa assustadora, não é? Até a unção da lágrima. A unção da lágrima, nossa, é sério. O pastor chorava, pegava aquela lágrima, ele tinha tanto poder, ele tocava na testa, o peão caía. Eu falei assim: nossa, mas quanta coisa está acontecendo, não é? Quanto engano. Mas, enfim, eu me propus ao teste. De madrugada, tem uns canais lá que passam, assiste. Minha esposa ficava doida comigo, ela não entendia o que eu estava fazendo. Por que você está vendo isso? Bom, comecei a assistir.
E falei assim, deixa eu ver quem vai fazer um apelo para me aceitar Jesus, quem vai me levar aos pés de Cristo, quem vai dizer que para me aceitar Jesus. Irmão, eu assisti mais ou menos 20 programas de madrugada, nos dias que eu assisti. Sabe quantos falaram do plano da salvação? Das mais diversas igrejas? Nenhum. Aprendi a ficar rico. Se o intuito era me ensinar a prosperar, é só levar o negócio lá e prospero, não sei o que. Aprendi de cura, aprendi um monte de coisa, aprendi a colocar um sabonete ali na beira da coisa para ele ser ungido, copo d'água, aprendi um monte de coisa interessantíssima, mas não era Bíblia. Aprendi um monte de coisa fora da Bíblia, que não serve para a minha vida, porque na minha vida eu decidi trazer as coisas da Bíblia. Não é? Então, se é fora da Bíblia, não vou trazer mesmo. Mas eu vi isso. Nenhum me levou aos pés de Cristo. Nenhum dos 20 programas. Cada um, mais ou menos com 1 hora, 20 horas da minha vida desperdiçadas. Porque nenhum me levou aos pés de Cristo. Se eu fosse leigo, eu não ia descobrir como aceitar a Cristo. Compreende isso? Eu vi gente falando que tem poder, mas eu não vi ninguém dizer que o poder vem do alto. Eu vi gente dizendo que era só relar nele para ser curado, mas eu não vi ninguém direcionando a glória para Cristo. Os últimos dias estão aí para você, para quem quiser viver. Nosso Senhor, o Jesus, foi o maior líder que já existiu. Na história, ninguém se iguala a Ele. Hoje, Jesus Cristo ele tem milhares de discípulos, homens espalhados no mundo inteiro, não é? E Ele também foi o homem mais humilde que já existiu. Mais humilde. Ninguém foi tão humilde quanto Jesus. Todo o poder, Ele disse, me foi dado no céu e na terra, e Ele escolheu servir, entregando-se a si mesmo. Então não existe, irmãos, o poder que os homens buscam, Jesus abriu mão por tua causa. O poder que os homens matam, atropelam, passam por cima de pessoas, Jesus abriu mão por tua causa, por você. Então, diferente do que nós entendemos, aquele que se diz pastor de Cristo, ele abre mão de qualquer tipo de glória por causa de você. Eu vou contar uma experiência que me entristece. Uma vez eu estive num lugar e um tempo gostoso, uma igreja pequena, as pessoas estavam ali, eu estava com aquele pastor, estava conhecendo ele hoje, naquele dia, evidentemente. E que interessante, uma coisa que me chamou a atenção. As pessoas vinham, cumprimentavam, não sei o que e tal, aquela coisa toda, tudo bem. Aí chegou uma senhora muito simpática, começou a conversar comigo, me abraçou, me beijou e falou que amou a palavra, e começamos a conversar, tal. E ela foi, e ela, do mesmo jeito que ela fez comigo, ela fez com o pastor, do mesmo jeito. E aí ela foi, cumprimentou o pastor, tal, aquela coisa. Aí nós saímos para uma sala que ele queria conversar comigo. Aí ele chegou, entrou numa sala, entrou correndo, lavou a mão e começou a lavar o rosto. E começou a lavar o rosto e tal, e começou a passar o tipo de um álcool gel, mas não era bem um álcool gel, na mão. Eu falei, nossa pastor, o que aconteceu, né? Que bicho que ficou? Tá louco, rapaz? O pessoal fica me beijando e tal, eu tenho nojo.
verdade. Um pastor de verdade não tem nojo de ovelha. Como que você vai ter nojo de pessoas que Cristo morreu? Aquilo eu fiquei olhando, e foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu perdi a alegria, porque tinha sido algo tão bom, tão genuíno, tão verdadeiro, e transformado em algo tão miserável, tão sujo. Uma vez, minha mãe, meu pai, e eu tinha uma tia chamada Lucinda. Ela era casada com o meu tio chamado José Rodrigues. E nós, ainda novo, meu irmão devia ter aí uns 11 anos, ainda usava fralda. E é interessante que a minha tia falou algo fantástico. Nós estávamos assistindo Silvio Santos. E Silvio Santos, vem aí, aquela coisa toda. Aí a minha tia olhava, minha tia era evangélica. Ela olhava assim, o Silvio Santos. E sabe uma coisa que ela me marcou, que me marcou para toda a vida? Ela falou assim: sabe o que me chama a atenção neste homem? É que ele abraça e beija todo mundo. Ele não tem nojo de ninguém. Ele é com todo mundo do mesmo jeito. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: esse homem não sabe disso, mas Jesus Cristo fazia isso primeiro do que eu. E eu não entendia nada. Eu olhava assim e tal. Mas ela parou, e daí, daquele dia em diante, comecei a olhar aquele apresentador, e realmente é verdade, ele abraçava todo mundo, conversava com todo mundo, e aquilo me chamava atenção. Aceitei a Jesus, entendi quem é Jesus e todas as coisas. Então, de lá para cá, eu pude observar uma característica de Jesus. As pessoas podiam estar com piolho, poderiam estar sujas, poderiam estar totalmente perdidas, poderiam não ter razão, poderiam estar embriagadas, poderiam estar totalmente perdidas. Jesus recebia todas da mesma maneira. Quando ele foi uma pessoa ardilosa, como o cobrador de impostos chamado Zaqueu, quando ninguém gostava de Zaqueu, quando ele era a pessoa mais detestada que tinha, sabe qual foi a postura de Jesus? Zaqueu, me convém estar na tua casa hoje. Como assim? Porque para ele não há distinção de grego, de romano, de judeu, de ímpio, de carente. Jesus Cristo estava pronto para todos. Hoje eu conversava com uma irmã da nossa igreja e falávamos sobre abandono, Porque às vezes fica o sentido: será que eu desisti de alguém em dado momento, Aí o que é desistir de alguém? A gente para pensar nisso, Irmão, desistir de alguém não é você parar de dar atenção. Quando você desiste de alguém, é quando você fecha a porta para que a pessoa nunca chegue perto de você. E aí o que me chama a atenção é isso. Quando o pai do filho pródigo, o filho vai embora, você pensa: o pai desistiu dele, não foi atrás. Irmão, mentira. O pai, ele ficou com os braços abertos. Sabe quando o filho chegou, a primeira coisa que o pai fez? O abraçou, beijou, colocou a anel, a sandália nos seus pés e esteve pronto para receber. Às vezes você não vê as pessoas atrás de você, desistiram de mim. Não desistiram, não. Vá até essas pessoas. Sabe o que você vai encontrar? Braços abertos. Braços abertos. O verdadeiro evangelho. Uma outra coisa que nós vamos ver no 7: o verdadeiro pastor
deve ser apto para ensinar a palavra de Deus, né? Essa é uma característica do verdadeiro pastor e obviamente ela é indispensável. Infelizmente há muitas pessoas que dizem ser pastores, mas não têm nenhuma capacidade para ensinar a palavra, ensinando muitas coisas erradas e imaturas, pois não tem compromisso nenhum com o estudo e muito menos com a prática da palavra de Deus. Irmãos, que bom que temos quem nos ensina. Tem a escola bíblica dominical, tem os ensinamentos de quinta, tem os pastores da semana, tem os líderes ministrando a palavra o tempo todo, ministrando a palavra. Quando você estuda a palavra, ela tem texto, ela tem contexto, ela tem referências, as aplicações práticas de toda a palavra na sua vida, dentro de texto, contexto e referência, para que ninguém pegue uma palavra isolada e diga assim: olha, você vai fazer isso ou aquilo, vai para aquele lado, vai para o outro. Não, a palavra ela tem que ter texto, contexto e referência. Ela precisa ser assim. E olha que interessante, às vezes nós olhamos alguém ensinando para você, e tem lugares que é mais distinto ainda, que a pessoa pega a palavra de Deus, Deus vai falar, e dando aquela chacoalhada assim na Bíblia, como se jogasse as palavras para um lado para o outro, né? Pá! Certo dia, o homem subiu ao monte. Aí o cara falou: olha, Deus está falando sobre subir ao monte. Chegou ao topo e deslumbrou todos os mundos, né? Aí o homem está ficando bonito, Deus está falando de glória, né? Aí pega um texto isolado, de repente pulou de lá. Provação, coisa difícil. Pega lá no final, vai tu e faz o mesmo, vai. Você está vendo? O perigo de tirar sorte da palavra. Irmão, palavra não é tirar sorte. Deixa eu falar que você, palavra não é tirar sorte. Isso aqui não é jogo, não é mega sena, não é telecena, não é seja lá o que for. Isso aqui é palavra, tem texto, contexto, tem ensino, tem base, tem parâmetros. Então, pode ser que você vai abrir, olha, Deus falou comigo, isso pode acontecer, mas cuidado para não virar um hábito de você lançar sortes na palavra. Não é? Tome cuidado. Porque você sabe qual que é a orientação bíblica para a gente defender isso? Diz a palavra de Deus que bem-aventurado o homem que medita nela de dia e de noite. É meditar a palavra. Meditar. Gastar tempo. Estudar. Ler. Procurar entender o contexto da época. Procurar entender como estavam vivendo aquelas pessoas. O porquê que Jesus falou daquela maneira. O porquê ele agiu. Da onde ele estava vindo. De que circunstâncias estavam acontecendo. Para isso, compreender melhor todos os ensinamentos. Então, às vezes, né, irmão, nós falamos isso, né? E tem pastor, diz assim: pastor, eu fiz essa palavra, preparei essa palavra no joelho. Mas como assim no joelho? Chegou orando, procurando direção de Deus, para que não fale nada que venha dele, mas que fale tudo que vem do Senhor. Não é no joelho, não é na hora, não é 5 minutos antes, não. Ela tem que ser trabalhada, tem que procurar Deus, é isso. Irmãos, às vezes isso vai acontecer. Quem está mais perto de mim vai até ver. Eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Estou lutando a Deus, que eu não quero falar nada que venha de mim, mas tudo que venha do Senhor, para que seja puro, genuíno, verdadeiro. Cuidado com pessoas que brincam com a sua vida. Cuidado com pessoas que brincam e manipulam a palavra. Cuidado você que vai me ouvir depois do vídeo. Cuidado com pessoas que manipulam a palavra para te enganar. Cuidado. Palavra de Deus é coisa séria.
E os pastores de Deus têm que agir de maneira séria. Séria. Uma vez eu disse isso, né? Falei aqui já, acredito que já falei, não é? Alguém falou assim: pastor, mas a palavra de Deus ela é pura, verdadeira, eficaz, é verdade? Água pura. A palavra de Deus é água pura. Está aqui o vaso do irmão. Está furado. Irmão, imagina aquela água mais pura que você conhece, Bonafonte, ou sei lá, Lindóia, a do dia, que é boa. Aí você comprou a água lá, muito boa, pura, não é? Só que aqui dentro, irmão, tem os defectos do gato de minha mãe. Minha mãe tem um gato, mas terrível, coisa do cão, o gato. Aí guarda os defectos aqui. Mas aí você vai e põe água pura aqui, purinha, água pura. Aí eu falo: pode beber, irmão. Você bebe dessa água, dos defectos do gato da minha mãe? Não. Sabe por quê? Porque a água era purinha até passar por um vaso puro. Parâmetro bíblico para isso, Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus Cristo no deserto. Lembra disso? Lembra disso? Então, irmãos, a fonte aqui é purinha. Cuidado com o que você ouve, com as direções. Satanás queria usar a palavra para fazer Jesus ser tentado. Ser tentado. Até hoje, Satanás trabalha da mesma maneira. Guarda sempre isso. Cuidado por quem passa. Cuidado por quem passa. O vaso é humilde, é conhecedor da palavra, é temente. E aí? Abra os olhos. Irmãos, no princípio dos tempos surgirão falsos profetas enganadores, como nós vimos nas lições anteriores. E eles vão usar a palavra puro, passa por um vaso sujo. Não tome essa água. Cuidado, porque pode ser usado como Satanás usou contra Cristo no deserto. Cuidado. Pense nisso, não esqueça disso. É necessário que ele ensine a palavra de Deus. Acredito que há alguns textos aqui para nos ensinar. Mateus 15:8, Lucas 6:46, 49, Hebreus 5:12. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá, vamos pegar um microfone, irmãos, vamos tentar andar aí. Sniper, me ajuda aí. Mateus 15:8. Já o irmão já erga a mão, lê bem alto, o irmão vai dar o microfone para você ler bem alto. Lucas 6:46, 49 e Hebreus 5:12, né? Esses textos extraídos ali dos ensinos de Thompson sobre o ensino da palavra. Olha o que diz o texto, vamos ler bem alto, Mateus 15:8. Pode ler? Não, primeiro Mateus, pode ler então, lê o Hebreus 5:12, manda fogo, irmão, pode ler. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Olha que e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Está vendo? Que interessante, irmãos, o texto, ele retrata a questão de ser mestre, de estar pronto e voltar a ensinar os rudimentos da palavra do Senhor. Vamos ler outro texto, Mateus 15:8. Quem está com Mateus 15:8? Vamos lá, lê aí. Deus diz: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Pronto, aí uma característica da pessoa que ensina é que a boca, ela precisa refletir aquilo que está no coração. Irmãos, um pastor, ele não ensina matemática. Um pastor, ele não ensina ciência.
Ele não ensina filosofia, não é isso. Aqui não é uma lousa e uma sala de aula que eu vou falar de coisas que muitas vezes eu conheço por teoria, mas eu não preciso viver isso. Eu não preciso viver isso. Agora, o ensino da palavra, ele não pode ser uma coisa da boca que não reflita a sua maneira de agir. O importante, não é que você, quando vai detectar a questão de um pastor de verdade, um verdadeiro pastor, e não importa o tempo, é necessário que ele realmente viva aquilo que ele prega, que ele ensina. Ele ensina perdão, mas não perdoa. Ele ensina a ser humilde, mas não é humilde. Ele ensina a amar, mas ele não ama. Ele ensina a dedicar a sua vida ao Senhor, mas ele não dedica. Você vai estar diante de um pastor que não é verdadeiro. Eu não estou dizendo que ele é isento de falhas. Eu estou dizendo que quando você olha para ele, você vê alguém buscando. O pastor vai ter limites? Claro que vai. E, irmão, certamente eu sou mais limitado, não é? O seu pastor vai ter limite. Tem limite. Ele não é perfeito. Mas, irmão, que não seja essa desculpa do pastor não ser perfeito. Ele pode não ser perfeito, mas ele busca a perfeição. Uma coisa é você dizer assim: eu não sou perfeito mesmo. Não, peraí. Irmão, se ele não aprende, ele não é apto para ensinar. Se uma pessoa não aprende, não é apto para ensinar. Se você é um mau aluno, como se tornará um bom professor? Então, você precisa ver, o meu pastor aprende, ele está apto. O seu pastor, o pastor lá da telinha, ou o pastor que me ouve agora, que fechou o coração, que transformou o coração numa pedra, acha que é conhecedor de toda a verdade. Irmãos, eu não sou dono da verdade, e eu louvo a Deus por isso. Todo dia há espaço para aprender. Todo dia há espaço para crescer. Eu fico olhando os discípulos, como eles desenvolveram, foram crescendo. Eu fico olhando os apóstolos, como eles foram desenvolvendo, foram crescendo, não é? Irmãos, a Bíblia nos ensina a viver em novidade de vida. Então as coisas são novas todos os dias, e todos os dias nós crescemos. Seu pastor, não importa, você pode falar assim: pastor, é contra você. Não é contra, irmão, é a favor. Se um dia você falar assim para mim: pastor, você não cresce, você cai no mesmo erro sempre, vai doer esse negócio aí, mas eu vou me atentar para isso. Eu preciso crescer, até porque vocês são importantes demais para Deus, para que Ele me mantenha do mesmo jeito que nós precisamos crescer em Cristo. Crescer o tempo todo crescendo, evoluindo, o tempo todo vendo a glória do Senhor se manifestar, o tempo todo mudando a nossa maneira de ver a palavra, para adequar a maneira que Ele vê a palavra. Ele vê. Outro texto, o último, Lucas 6, 46 a 49. E por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lê o primeiro verso só, para dar início, só o primeiro verso que você lê.
E por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Queridos, se nós pegarmos todo esse estudo e gravarmos esta palavra, nós vamos identificar que a pessoa apta para ensinar, que diz que Jesus é o Senhor, vai fazer o que Ele diz, vai obedecer os seus mandamentos. Agora, olha que interessante, você pega o pastor dos dias de hoje, seja ele quem for, não importa, e você vê que ele não aplica, você conhece a palavra, porque, meu amado irmão, hoje a palavra está ao alcance de todos. Hoje a palavra está ao alcance de todos. Nós temos Bíblias das mais diversas. Você tem Thompson, você tem Shedd, você tem Bíblia de estudo do homem cristão, da mulher cristã, do homem que ora, da mulher que ora, do homem que jejua. Tem Bíblia de tudo que é jeito, cheia de estudos, e estudos fantásticos. Tem coisa muito boa. Claro, tem coisa também que você deve tomar cuidado. Mas olha que interessante. Aí você tem um líder espiritual que ele ouve a palavra, porque ele estuda, mas ele não pratica. Você não vê a ação de Cristo na vida dele. Sabe o que vai acontecer, segundo o que o irmão Bebê leu para nós? Rapaz, o irmão Bebê ficou na câmera agora. Desculpa, meu querido, né? É o costume, né? Mas olha que interessante. Sabe o que ficou para nós? Que a casa desse pastor vai cair. Se ele ouve a palavra e não pratica, estou falando a nível pastoral, preste atenção, a casa dele vai cair. Se a casa da pessoa que é seu guia, que está me orientando, cai, o que você está aprendendo? O que você está aprendendo? E quando eu digo casa cair, você pode pensar um monte de coisa, mas eu vou no principal, no que é real. As máscaras caem. As máscaras caem. Tem pastores que pregam sobre bênção, mas são maldizentes. Tem pastores que pregam sobre a verdade, mas mentem. Se você não tomar cuidado, você está sendo conduzido por alguém que não tem nada a ver com Deus. Mas pastor, a placa está escrito igreja. Irmão, se Satanás tem poder para levar um no monte, outro lá em cima, mostrar os reinos do mundo, não vai ter poder para fazer uma placa. Mas a placa está escrito Igreja Batista, está escrito Quadrangular, está escrito Nazareno, não importa. Certa vez eu disse aqui, como que você escolhe uma igreja? Você lembra disso, esse primeiro estudo? Como você escolhe uma igreja? Eu escolho uma igreja que tem uma boa equipe de louvor. Tu não sabe o que faz. Eu escolho uma igreja porque tem ar-condicionado. Você não sabe o que está falando. Eu escolho uma igreja que o som é bom. Misericórdia. Eu escolho uma igreja que os bancos são estofados. Meu pai, estou ficando preocupado. Aí levanta eu escolho uma igreja quando eu vejo que o pastor dessa igreja, ele vive a palavra de Deus e me ensina isso. Ufa, a solução para o mundo. Seja a portinha mais humilde. A portinha mais humilde. Irmão, se esta igreja aqui começar a pregar outra coisa que não seja a Bíblia, meu conselho, pega as malas e sai correndo. Se o pastor dessa igreja não viver a palavra de Deus, não for semelhante a Cristo, conselho meu, suma daqui. Não é um lugar bom. Pastor, mas tem irmãos que têm defeito. Não, irmãos vão ter com um monte de defeito. Mas o que você está bebendo? O que você está bebendo? Como está chegando?
Lembra que aquilo que você aceita para a sua vida, sacerdotes do lar, porque homens são sacerdotes do lar, aquilo que você está trazendo para a sua vida, você está trazendo para a sua família. Não, mas essa responsabilidade eu vou deixar com a minha esposa. Irmão, negativo. Não é com a sua esposa, é com você. Não é com a sua esposa, não. É com você. O que você está trazendo para a sua casa? Puro? Qual de vós, irmãos, sabe que tem uma fonte pura, mas está tudo cheio de mato do lado, é difícil de chegar, mas a fonte é pura? Aí você vai numa outra fonte, Tietê, mas lá está arrumadinho, asfaltaram do lado ali, a água é suja, mas está uma beleza. Qual de vós vai na fonte que é suja e traz para sua casa? Sabe por que o Evangelho está do jeito que está, e todo perdido, todas as coisas? Porque nós acostumamos a pegar a água mais fácil, nem olhamos a qualidade, nós vamos lá e pegamos, afinal de contas é água, pastor, mas eu não sei, então assim, eu não sei, pastor, eu trouxe, mas eu não sabia. Irmão, cadê? Me dá uma nota de 20, de 10, de 2, algum irmão, alguma nota de 20, de 10, de 2, quem tem aí? Não, dá aquela de 100, né? Quem tem? Eu. A minha nota. Irmãos, segura essa aqui. Preste atenção. Nós somos indesculpáveis. Estou aqui com uma nota de 20 que o meu filho trouxe para mim. Eu acho que eu que dei essa nota de 20. É bem mesmo. Enfim, uma nota de 20. Está aqui o irmão Jerry. Preste atenção, irmão, porque nós somos indesculpáveis. Você vai falar, eu não sei. Por isso, procure trazer o melhor para a sua família. Não é? Eu vou dar assim, irmão Jerry, eu vou dar essa nota de 20, só que ela é falsa. Mas o irmão Jerry não sabe que ela é falsa. Está aqui, irmão, estou te dando uma nota de 20. Ele não sabe. Preste atenção. Porque o irmão não sabe, ela se tornou verdadeira? Ela continua sendo falsa. Então, nós somos indesculpáveis. Devolve lá, porque senão vai falar que eu peguei a notinha dele, né? Irmãos, se o irmão Jerry, ele fosse um homem que conhecesse como a nota é verdadeira, se ele soubesse que tem uma fitinha no meio, se ele soubesse que tem uma canetinha que passa lá, que dá para ver se ela é falsa ou verdadeira, então ele ia fazer isso. Mas sabe o que a gente faz quando se trata de Deus? Nós engolimos qualquer porcaria, porque alguém diz que é de Deus. Irmão, examinai as Escrituras, diz a Bíblia. Examinai as Escrituras. Nós precisamos examinar, porque hoje estão lançando um monte de coisas para nós, e porque nós não examinamos as Escrituras, achamos que é verdade. Examinai as Escrituras. Todo homem, ele precisa pregar aquilo que vive, não é? Porque senão a casa cai. Se você ouve a minha palavra e a pratica, é indispensável que um pastor seja assim. Diz a Bíblia que o pastor, ele não pode ser um principiante, uma pessoa nécia, uma pessoa sem experiência. Ele precisa conhecer as Sagradas Escrituras. 1 Timóteo 3,6. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Não neófito, para que não se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Neófito, principiante do cristianismo, indivíduo que se converteu ao cristianismo há pouco tempo, cristão novo, pessoa que está aprendendo alguma coisa, que é novo em algo, principiante, novato. É necessário que ele seja aprovado, é necessário que ele conheça, é necessário que ele tenha uma bagagem acerca daquilo que o Senhor deu. Não pode ser neófito. Pastor, mas e com relação à consagração pastoral? Ele tem que ser
provado. E depois de aprovado, exercer o ministério da palavra. Então ele precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Ele precisa conhecer para poder ensinar. Nosso horário já estourou, né? Já foi quase aí 1h e pouco de estudo. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar esse estudo. Guardem os textos e que em nome de Jesus você procure orientação dos altos céus através da palavra para identificar verdadeiros pastores, verdadeiros profetas de Deus, para que você não caia no engano. Diz a Bíblia que nos últimos dias, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Que você maneje bem a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus de amor, Deus de graça, diante do teu trono, Pai, eu quero apresentar a vida de meus irmãos. Pai, é desejo do meu coração que eles sejam, ó Deus eterno, homens e mulheres conhecedores da palavra, para que em qualquer tempo eles venham a reconhecer os verdadeiros homens de Deus. Obrigado, Pai querido, por esse tempo de ensino, por esse pouco tempo que nós temos, mas que as palavras que aprendemos, que a palavra que tem entrado no nosso coração permaneça. Nos ensina as Sagradas Escrituras. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obrigado. Abençoe a vida dos meus irmãos e que eles cresçam e sejam homens e mulheres segundo a estatura de varões perfeitos, de varoas perfeitas, que manejem bem a tua palavra e que a glória do Senhor se manifeste na vida deles. Agora, Pai, nos leve em segurança para os nossos lares, amparados pelo teu poder, e que o amor do Senhor, a graça incomparável de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito esteja com todos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.